Olá pessoal, bem-vindos ao 24º episódio do Força e Honra Podcast. Meu muito obrigado a todos que comentam, compartilham e curtem o nosso conteúdo. Vou pedir para que continue nos dando essa força, essa moral, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o Força e Honra Podcast. Ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum episódio. Tem também o nosso Instagram, que é o Força e Honra Podcast. E o meu Instagram pessoal, que é o SGT, de sargento, abreviado, né? SGT Daniel Servinskis. A gente também posta bastante conteúdo lá de outros assuntos, tá? Então eu queria também que vocês pudessem colaborar, fazendo uma doação para quem quiser ajudar. Nós temos o Apoia-se, é um site, né, que faz uma arrecadação de valores, é um projeto para que a gente possa ajudar instituições de caridade ou até mesmo uma pessoa que esteja precisando. Lembrando que todo o valor 100% é destinado a essa ajuda, tá? Nem o Daniel, nem o Força e Honra, nem nenhuma outra pessoa fica com qualquer valor. Tem o administrativo, a gente consegue estar sempre mostrando tudo que entra, os valores que entram e os valores que saem, tá bom? Então é o apoia-se/Força e Honra Podcast. Também vamos deixar na descrição do vídeo, tá? E hoje, a partir, né, desse podcast, em fevereiro, a gente vai tentar manter toda semana um episódio, trazendo sempre pessoas para falar de conteúdos voltados ao desenvolvimento pessoal, tanto a parte da mente, corpo, espiritualidade, finanças, empreendedorismo, entre outros. E eu peço também a gentileza para quem tiver algum conhecido que tenha um conteúdo legal, de qualidade para passar para a gente, dá um toque para mim no pessoal, a gente vai convidar essa pessoa, se ela aceitar, vai ser muito bem-vindo aqui, o canal é aberto para esse tipo de conteúdo, tá? Então hoje vamos bater um papo aqui com meu grande amigo, é o meu cunhado, Nailton Coutinho, tá? Já vou passar a palavra para ele. Ele é um jovem empreendedor, vocês vão entender o porquê, o tanto que esse cara aqui, independente da idade, já fez, tá? Vou ler só um pouquinho aqui do currículo dele e depois vou deixar ele se apresentar. Bom, ele tem cursos no empreendedorismo e gestão de negócios, designer gráfico e arte finalista, publicidade e marketing digital, liderança e gestão de equipes e visão estratégica de mercado. Fora o trabalho, né, que ocupa mais tempo dele hoje, que ele vai falar pra gente, e as outras atividades que ele também desenvolve, tá bom? Nailton, meu muito obrigado, tá? É uma honra de verdade estar aqui. É um bate-papo, a gente vai levar um conteúdo legal para as pessoas. O que você quiser falar, o que você achar que é interessante, fica à vontade para estar passando para o público e agradeço de verdade. Seja Obrigado. O primeiro de muitos aí. Agradeço pelo convite aí e também mandar um abraço pro pessoal aí, espero que gostem. É meu primeiro podcast. Sim. Tá um pouco nervoso aí, mas Vamos conversando aí, vai fluir legal. Boa. Falar um pouquinho da minha história, né? Sim. De começo, brevemente falando. Eu sou nascido em Santos, né? Tipo, fui criado num bairro chamado Macuco, não sei se você conhece. Canal 4 ali, mais ou menos, né? E minha infância foi, assim, tipo, bem legal, né? Sempre fui da rua, assim, meus pais sempre me deram muita educação e direcionamento. Mas, ao mesmo tempo, me deu liberdade, assim. Sim. Então, eu sempre fiquei na rua, pude brincar muito, essas brincadeiras aí que hoje a gente já não dá, né? não vê, bolinha de gude, taco, futebol, pipa, era viciado em empinar pipa. E aí, aos 12 anos que começou a ficar diferente das demais histórias, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos e tem essa questão que a gente vai falar aqui mais pra frente, de fé. Porque quando eu tinha uns 10 anos, eu fui viajar pro Nordeste, que meu pai e minha mãe é da Bahia, enfim. Sim. A gente tava lá e um pastor falou pra mim assim, poxa, eu vejo aqui, sabe? Direcionando direcionando. Eu vejo aqui uma janela de emprego, uma porta de emprego. E aí, pra mim, no início, como eu te falei, por mais que eu era muito jovem ainda, muito novo, mas como eu ficava muito na rua, assim, e tal, não dizendo que meus pais me deixavam largados, mas eles me davam liberdade de ficar... né? Exatamente. Soou até meio como charlatanismo. Sim. Assim. E aí eu voltei dessa viagem, enfim, quando eu tinha ali uns 11 anos, na rua, numa das ruas lá, a gente tava passando e tinha um cara chamado Tadeu. Ele tava fazendo um grafite na época e tal, e eu parei pra ver ele fazendo grafite lá. Minha mãe tava vindo atrás, como eu já era, tipo, tava indo na frente, enfim, parei lá e fiquei vendo ele fazer grafite.
Aí ele falou, pô, e aí, tu curte o desenho, enfim? Eu sempre gostei muito de desenhar, Sim. tanto que na escola eu ganhei durante 3 anos consecutivos o SEART, que era uma competição Caramba. de desenho e tal, ia lá, ganhava premiações, o desenho ia pra capa dos Dos livros, cadernos, dos caramba. livros, enfim. Aí eu falei pra ele, pô, eu gosto pra caramba de desenhar, enfim, desenho também, tipo, Caramba. querendo falar pra ele que eu sabia Aproximar, né? fazer, né, e tal. E aí minha mãe chegou, passou e tal. Aí na volta ele ainda tava lá, aí falou assim, pô, depois traz aí teus desenhos pra eu ver e tal. Aí, pô, fui correndo em casa, peguei os desenhos. Essa época não te cortamos, já tinha ainda tinha aquele preconceito? Ah, o cara é bichador, ou já tinha essa Cara, diferença? tinha aquele preconceito, inclusive ele respondia até uns processos aí e tal, porque, sei lá, é meio Às vezes o banalizado passado do isso, cara, né? né? É, também. Sim, aí você levou lá E os aí eu fui desenhos. correndo em casa, peguei um montão de desenho que eu tinha na época, hoje eu já não desenho tanto assim, mas eu tinha na época tudo guardadinho. Aí mostrei pra ele, ele falou, pô, legal. Aí ele falou, pô, pergunta pra tua mãe aí se ela deixa tu ficar um pouco aqui e tal. Aí eu pedi, ele falou assim, se eu te der umas latas de spray, tu consegue fazer um desenho ali na parede e Caramba. tal? Eu falei, pô, Mas tá querendo consigo. E terceirizar o cara, tal. tá vendo? Aí peguei, fiz lá um desenho na parede. Aí, beleza, passou. Isso aí eu tinha uns 11 anos, Não assim, passou né? nenhuma viatura, não, né? Não, Ah, tá não, era a fechando o muro. parede lá da Brincando. empresa dele, assim, da Sim, sim. frente, enfim. Se não me engano, era 2013 para 14, na Sim. época de Copa do Mundo. E naquela época o pessoal pintava a Rua toda rua, pintada. e ele era responsável por pintar as Caramba. ruas ali e tal, enfim. E aí, foi passando o tempo, aí eu ganhei proximidade com esse rapaz, que era o dono da gráfica. Sim. E aí, um certo dia, ele falou pra minha mãe assim: poxa, você não deixaria ele vir aí depois da escola? Porque ele tem futuro. Inclusive, isso me intriga até hoje. Como ele teve esse feeling de, pô, sem brincadeira, hoje, olhando pra uma criança assim, de 11, 12 Não tem anos, como tu não saber. consegue delegar uma responsabilidade. E naquela época ele conseguiu enxergar isso em mim. Isso Sim. que me deixa até um dia Espantado, quero né? até trocar uma ideia com ele pra ver, pô, por que isso? Sim. E aí eu comecei a ir pra gráfica depois da escola, e aí no primeiro momento foi por conta do grafite, só que ele fazia muito mais. Então lá ele tinha a plotter de recorte, que é os adesivos plotados, Sim. também tinha a parte de Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, enfim, ele foi me ensinando, e eu fiquei lá durante 4 anos. Eu evoluí muito lá. Muitas pessoas falavam assim, poxa, ele tá perdendo pros A meus pais, né? infância, Tá né? perdendo a infância, isso, aquilo. Mas eu brincava da mesma forma, só muda que eu tinha um pouco mais de Sim. responsabilidade. E querendo ou não, por conta dessa responsabilidade, às vezes eu deixava de fazer algumas coisas. Sim. Mas eu prefiro até hoje, mais velho, tendo consciência, foi muito importante pra mim Sim. e eu ainda escolheria da mesma forma. Sim. E aí, na gráfica, eu evolui demais, porque eu tinha ali contato com um cliente, então eu conversava com o cliente, então essa parte de interpessoalidade eu fui treinando na gráfica. No outro ponto, tinha a parte de escrita, eu nunca fui tão focado na escola. Porém, quando eu fui para gráfica, eu fui forçado a evoluir. Sim. Então, gramaticalmente falando, porque ele tá delegando confiança e tá Sim. contratando uma gráfica para de repente fazer um serviço que precisa ter a escrita bem Sim. feita, enfim, diagramação, essas coisas assim. E aí, de algumas experiências lá que me fizeram evoluir, foi, por exemplo, um cliente chegando lá falando, pô, você está delegando serviço para um analfabeto, uma criança. E na época aquilo Caramba. me deixou mal. Eu falei, pô, eu vou evoluir, velho, eu vou escrever bem, eu vou falar Sim. bem. E eu fui indo. Só que, quando eu tinha ali por volta dos 15, 16 anos, começou a afetar a minha família, assim, parte de mãe e pai, enfim, porque eu tinha muita responsabilidade aos olhos Entendi. dele pro que eu recebia, enfim, essas coisas Entendi. assim. Eles falando pra mim, poxa, não quero mais você na gráfica, e começaram a meio que dar aquela segurada, assim. E aí Caramba. começou essa turbulênciazinha, e eu me lembro na época, eu tentei sair uma vez, só que aí fiquei mega triste, deu Uhum. uma depressão assim. Minha mãe deixou eu voltar pra gráfica, porque eu não levava como trabalho, era a minha diversão. Sim. Eu saía da escola, ia pra gráfica e A ficava o gente dia sabe que inteiro tem que lá. fazer o que a gente gosta, né? Isso. E aí, com o tempo, eu fui, tipo, aprendendo mais, enfim. Aí depois eu saí de vez. Quando eu saí de vez da gráfica, minha mãe, eu comecei, tipo assim, eu já era mais evoluído assim e tal, Sim. comecei a sair bastante, comecei a sair pra balada muito cedo, essas coisas assim da vida.
tive muitos contatos na rua, assim, coisas erradas, mas uma coisa que, como eu te falei, minha mãe e meus pais sempre me deram um direcionamento Sim. e educação, assim, Mostrar os questão de, princípios, né? os Valores e princípios, princípios, valores, saber. princípios, questão de caráter, enfim. E aí, eu já tinha sido tentado várias vezes, então eu comecei a sair assim e tal, e por mais que os conselhos dos meus pais estivessem bem firmes na minha mente, a questão de ambiência, ela influencia muito. As E aí eu comecei a amizades. ser influenciado. Sim. E aí minha mãe falou assim, não, é o seguinte, agora você vai fazer um curso de inglês, vai fazer, na época eu entrei pro Muay Thai também, aí fiquei fazendo logo desistir, e nessa época eu tava saindo demais, enfim. E aí com uns 16, 17 anos, começou um período na minha vida que eu não sei explicar, eu não sei te explicar exatamente o que eu sentia, mas era tipo uma angústia infinita. Caramba, um Angústia vazio, né? infinita. É, porque eu não tinha força, assim, tipo, pra acordar. No dia a dia, Desmotivação total. meu pensamento era travado, tudo era travado. Aí comecei a ficar triste realmente. Negatividade, né? Muito magro, eu já sou magro, na época era muito mais. E dos 17, assim, até os 18, mais ou menos, durante um período de um ano, assim, eu tinha pesadelo todos os dias. Todos os dias Caramba. eu dormia e acordava no meio da madrugada com pesadelo, suando. E aí eu tinha ido no UPA, essas coisas assim, no hospital. Tinha feito, acho que se não me engano, 3 raios-x, fiz 3 vezes e nunca dava nada. Eu comecei até a achar que era coisa espiritual, assim. Sim. E com 17 fazendo 18, eu descobri que tava com tuberculose. Caramba. E aí eu já tava, tipo, alguns buracos no pulmão, enfim, que a bactéria vai. Mas deixando claro que essa situação da tuberculose nada tem a ver com os pesadelos, enfim. Exatamente. Parece que vai juntando, né? Mas na realidade, essa parte da tuberculose é porque é uma super bactéria que ela se aloja na parte de cima do pulmão e não tem Sim. como sair. E ela vai se alimentando da parede do teu pulmão. Caramba. E aí tem uma série de colaterais. Perca de peso, sudorese noturna. Entendi. E aí, como de noite a bactéria estava lá e meu pulmão estava lesionado, me faltava respiração. Entendi. Isso tudo influenciava. Caramba. E aí eu acabava tendo pesadelo, indisposição, fadiga, assim. E aí, nesse período, eu já tinha começado a cortar cabelo. Minha mãe me colocou num curso de cortar cabelo, que ela falou assim: ah, você não quer fazer curso de inglês, não quer fazer esporte, não vai ficar só saindo, vai fazer um curso Sim. de cortar cabelo. E aí ela me levou de forma forçada no curso de cortar Caramba. cabelo. Isso com 17 anos. Isso, com 17 anos. E aí, no curso, no primeiro dia, o professor falou assim: ah, alguém quer aqui se voluntariar para fazer esse corte? E o pessoal lá tudo travado, e eu já era mais Desenrolando. desenroladinho. Eu falei: eu vou aqui. Eu não tava com medo de zoar. Eu fui lá realmente Sim. sem pretensão alguma. E aí, o primeiro corte era tipo, passar a máquina em tudo, careca. Aí eu, pô, achei legal, divertido. Aí voltei, na outra semana eu fui de novo, fui indo. E com o tempo eu fui formando uma clientela no próprio curso. Caramba. E tipo assim, lá tinha o melhor do mês, assim, o melhor da Entendi. turma. E eu Premiação. fui 6 vezes consecutivas, foi o Caramba. período, o melhor da turma, assim. E aí eu comecei a cortar o cabelo dos amigos e tal, mas nessa fase eu tava com tuberculose e não sabia. Então eu não conseguia cortar, pra ter uma noção, eu não conseguia cortar um cabelo, começar e terminar. Eu Caramba. tinha que falar assim, pô, rapidinho, vou ao banheiro. Eu ia lá dentro de casa, ele tava no chão, ficava respirando Caramba. e bebia água e voltava. Aí, tipo, foi uma Você fase limitava, né? bem turbulenta, assim, ficava meio que limitado. E aí, como eu descobri, assim, depois, foi da seguinte forma. Eu comecei a me exercitar, coisa que eu não fazia. Aí eu peguei pra dar uma corrida na praia, e aí eu saí, assim, da minha casa, não, tipo, fui, né, até o canal Sim. 4 de bike, aí do canal 4, quando eu cheguei ali no Gonzaga, mais ou menos uns 1,5 km, assim, o meu peito fechou, não conseguia respirar e eu tava Caramba. ali, eu não sabia pra onde olhar e tal. Aí eu corri num carrinho, comprei uma água e bebi uma água. Tipo, e vim caminhando. E aí foi a primeira, tipo, Foi sinal, estranho, assim, né? foi o primeiro sinal. Aí eu falei, caraca, o que que tá acontecendo comigo e tal? Tipo, não entendendo nada, porque Sim. não tinha como saber. Aí eu voltei pra casa, passou, ficou de boa, assim. Aí no outro dia, aí tinha feito 18 anos, tinha comprado a minha moto assim,
fui pra praia com os amigos. Me lembro de estar um sol forte, assim, 40 graus. E eu morrendo de frio, cara. Caramba. Tipo, não conseguia nem entrar na água. Não é Me normal. tremendo, assim, meio que frio. Provavelmente devia estar com febre. Aí eu voltei pra casa, começou uma dor no peito. Parecia que alguém tava enfiando uma estaca Caramba. no meu peito. E aí eu dormi, no outro dia eu acordei. E era meio que festa do Dia das Crianças. E lá no bairro, o pessoal fecha a rua, coloca brinquedo, enfim. Aí eu fui lá na festa. Tinha uns amigos lá, eles estavam com uma garrafa de vodka. Aí eles falaram assim: aí não, dá um shot aí e tal. E eu falei: vou dar um shot. Quando dei esse shot, parecia que tinha tomado um tiro. Nossa. Travou aqui, eu voltei pra casa todo fechado assim, ó. Deitei, e aí no outro dia eu tinha feito um plano de saúde. Eu falei pro meu pai: pô, me leva lá pra gente fazer o exame aí, E porque o que é, né? eu tô muito mal. E aí eu tossia muito. Tosse todo dia já fazia parte da minha vida. Eu tossindo aqui, ó. A tosse já começou a fazer parte da minha vida. Sim. Eu já tava até acostumado. E só passava quando eu bebia. Quando eu saía pro rolê, bebia, eu não tossia. Então era meu refúgio. Eu Sim. bebia quinta, sexta, sábado, domingo. Caramba. E muito novo também. E aí eu saí e tal, fui lá pra fazer o exame. Chegando no exame, eu não sei se por conta do ar-condicionado, quando eu entrei, meu peito travou. Aí eu não conseguia mais respirar. Eu fiquei, tipo, respirando curtinho, tipo, só conseguia Ofegante, puxar né? ar. Falei pro meu pai: me leva pro pronto-socorro que, tipo, não tô conseguindo respirar, não sei quanto Caramba. tempo vai durar e senão eu vou morrer. Já comecei a Receio, né? ficar me tremendo e tal, crise de pânico. Aí ele me levou pro hospital, lá eles me deram uma injeção pra voltar a respirar, enfim. Aí fiquei o dia inteiro, fiz ressonância, isso e aquilo. Da bateria de exame. E aí a moça falou: pô, você tá com tuberculose. Caramba. Aí tinha 3, sabe, Pontos, né? pontos pretos, assim, buraco. Não é realmente um buraco. É que a bactéria tinha comido, Sim. então tava lesionado o peito. Aí, enfim, comecei o tratamento e o tratamento foi de 1 ano. Só que, nesse período de tratamento foi que o jogo mudou. Caramba. Porque, veja só, eu tava ali, jovem, sem conhecimento, sem tanta experiência. Por mais que eu achasse que eu era experiente, eu não era. Sim. Porque eu achava que sabia de tudo, mas não sabia. Criança, adolescente, Exatamente. Aí, né? Acha que sabe tudo. exatamente. Aí, ó, veja só, saindo pra caramba, uma ambiência totalmente, Fazendo tudo errado. tipo, comprometedora, bebendo, exposto ali a vários erros, enfim. Sim. Aí, nesse período, eu tinha comprado um computador que eu jogava LOL, essas coisas assim. Aí eu falei: cara, quer saber? Eu não vou jogar aqui, eu vou, tipo, estudar. Foi o que te deu start. Eu não vou falar que comecei a ler livro, mas Sim. eu ficava no computador o dia inteiro fazendo arte, Photoshop, que eu fazia uns freelance assim, e escutando podcast. Caramba. E aí, nesse período, assim, passou uns meses, o médico falou: pô, pode começar a fazer umas atividades leves. Aí eu fazia flexão, assim, no quarto. Isso foi antes da pandemia, do Covid. Foi, um pouco antes. pouco antes, né? Não, eu tava com Covid, Covid, ó. Tava Com a com tuberculose, não período de Covid, Ah, tomando tá. medicação quando começou a Covid. Entendi. Porque você falou do podcast, foi a época que começou a dar um bom podcast. Então eu tava com tuberculose nesse período, tanto que, Caramba. tipo assim, Risco maior ainda. exatamente. E aí eu fiquei, mano, mergulhei na questão de podcast, comecei a enxergar um mundo que pra mim não existia, Sim. né? Outros exemplos, porque até então, meus exemplos maiores, os meus pais ali de início, que me inspiram com a integridade, Sim. caráter. Meus pais vieram do Nordeste e eles, pô, conseguiram conquistar a casa própria, me deram educação, nunca Sim. deixaram faltar nada, enfim. E aí tinha minha outra inspiração também, que era o Tadeu na época, que me deu a oportunidade, era empreendedor, foi aí que eu tive contato com o empreendedorismo. E aí nesse período eu comecei a consumir os conteúdos dos podcasts lá, ver o pessoal, seguir a galera. E aí eu falei assim: caraca, cara, tipo, é mais ou menos isso, É agora eu outro sei, mundo, né? eu sei o caminho. E aí nesse período também eu criei lá o Açaí do Ná, comecei a vender açaí, aí eu cortava cabelo ao mesmo tempo. Aí eu fui em São Paulo, comprei roupa pra vender, então comprei óculos, sabe, camiseta, bermuda, comecei a vender. Várias atividades. E aí começou essa parte de empreender, né? Não sabia ao certo o que eu ia O que dá fazer, o certo, que eu não né? ia fazer. E aí comecei a cortar cabelo, começou a dar muito certo, porque a minha estratégia era o quê? Na Não- sua casa. Você na minha garagem de casa. Sim. A estratégia era a seguinte: eu cortava cabelo de graça.
Tipo, e eu fiquei fazendo isso durante um ano. Então eu cortava Caramba. cabelo de graça, porque não dava margem pra alguém reclamar. Entendi. Então eu conseguia treinar, meio que tava trocando ali o, Sim, o pela serviço experiência, pela né? experiência. O pessoal começou a gostar, porque o corte foi ficando bom e era resenha. Sim. Durante a infância toda, a minha casa era o ponto de encontro da Caramba. galera. Então todo mundo ia pra lá pra tipo, Descontrair mesmo, bater descontrair. papo. Então tinha dias que a gente tava só na resenha e eu acabava cortando 2, 3 cabelos. Caramba. Aí foi isso. Aí, como eu não ganhava dinheiro com cabelo, eu ganhava com açaí, porque eu Açaí. vendia o açaí. E eu vendia também as roupas no fiado. Eu fechei no 0 a 0 ali, porque algumas pessoas compraram e não pagaram, porque eu vendi fiado. É, Aí eu comecei já passei por isso aí também. comecei a aprender. E aí, mano, a partir desse dia, as coisas começaram a fluir. E como eu sabia o que eu tinha que fazer, passou um tempinho, eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. E eu falei assim, cara, agora eu vou cortar tudo. Comecei a falar não pra todo mundo, Sim. parei de sair. Quer dizer, eu saía, mas parei de sair com a frequência que eu Sim. saía. Comecei a meio que Selecionar mais virar um lugares. mão de vaca, que nem o Sim. pessoal ficou falando que eu era. Comecei a juntar dinheiro. E aí, eu falei assim, poxa, tô aqui, comecei a juntar dinheiro, assim, Mas aí só com o salão ou tava fazendo ainda as outras? aí eu parei com açaí, porque que acontecia? Eu comecei a vender açaí demais. Então eu comprava 2 caixas, e aí eu vendia, acabava, o pessoal queria, só que eu tinha que parar e sair. Só que a forma como eu vendia açaí, como eu não podia parar, pegar o açaí, Entendi. por conta do cabelo, eu deixava tudo preparado. Então eu Uhum. pegava o saquinho de chup-chup, colocava granola, leite, Os kit leite em montadinhos pó, já. tudo montadinho, o açaí no potinho, o pessoal falava que queria, só pegava o que ela queria Caramba. e entregava, tipo, de forma rápida. Era rápido o processo de venda, mas a preparação demorava. E eu acabei falando, mano, eu prefiro cortar cabelo que ficar Sim. aqui preparando açaí. E aí eu parei de vender o açaí, também parei de vender as roupas porque eu vi que não era viável, tipo, pô, a Muito. margem era baixa e o risco era grande, porque Sim. ninguém pagava. Aí eu falei, vou ficar só no corte de cabelo. E a partir daí eu comecei a cobrar pelo corte de cabelo. Sim. E comecei com R$ 5, R$ 10. E a forma como eu comecei a cobrar foi tipo assim, eu gostava de acordar tarde. E o pessoal começou a me acordar cedo, querendo cortar o cabelo. Aí eu me irritei, eu falei, seguinte, agora quem quiser cortar é R$ 5, tipo, Sim. porque, pô... Aí o pessoal falou, demorou. Aí eu comecei a cortar, tipo, 5... Uma coisa negativa Aí acabou o levando. pessoal não reclamou, começou a pagar R$ 5. Aí eu falei assim, seguinte, eu tenho que comprar o espelho, né? Só que, na época, o espelho era uns R$ 100, assim, exemplo. Só que de 5 em 5, por mais que eu estivesse cobrando, nem todo mundo pagava. Sim. Porque os amigos ali que eu já cortava mal tempão não queriam pagar. Aí eu saía, gastava R$ 30 numa esfirra, numa pizza. Aí já perdia, prejuízo, né? pô, já era 6 cortes. E eu não cortava 6 cabelos assim tão fácil igual hoje. Sim. Aí eu peguei o espelho do quarto da minha mãe, coloquei lá, falei, seguinte, comprei o espelho aí, foi mó caro. E eu tinha que comprar um pra repor da minha mãe, ou devolver o dela. Agora R$ 10 e ninguém reclamou. Caramba. Aí comecei. Aí nessa época de fase de R$ 10, aí foi pra 15 depois, eu já sabia que eu tinha que juntar dinheiro. Aí começou a entrar essa parte de organização financeira. Sim. E aí foi o período que eu comecei a juntar dinheiro igual louco na gaveta de casa. Só pra gente não fugir muito, tentar, né, levar uma ideia para o pessoal. Quando você decidiu fazer a organização financeira, você mesmo pegou lá papel, caneta, o caderninho ou procurou algum aplicativo, algum curso? O que você fez? Cara, teve um amigo que a gente começou junto, que é o Matheus. O Mateuzinho, que eu chamo. Magrinho, eu chamo ele. Sim. A gente começou a estudar junto ali, porque a gente começou a ver os podcasts Bruno Perini, enfim. Sim, sim. E aí a gente começou a fazer uma competição saudável ali entre eu e ele, de quem juntava dinheiro primeiro. E o que acontece? Pô, de certa forma, na época... Já colocaram uma meta ali. Ele tem uma facilidade de juntar dinheiro tremenda. Às vezes ele ganhava menos que eu e tinha mais dinheiro que eu. E eu não conseguia entender o que é isso. E aí eu falei, pô, mano, preciso fazer isso. Aí ele foi me dando os toques. Aí ele foi falando, pô, tu tem que guardar o dinheiro. Pô, empresa é empresa, pessoa física é pessoa física. Aí, na época, eu tava realmente emocionado. Então, eu tinha juntado um bom montante. Aí o que eu fiz? Comprei minha moto, comprei o iPhone 13 Pro Max. O status, Foi
Eu tinha comprado o X, só que eu falei que eu queria comprar o do ano, por conta de um episódio que tinha acontecido. Eu falei assim, não, eu vou comprar o iPhone do ano. Caramba. E aí eu vendi o X pra esse meu amigo, Sim. que é o Mateuzinho, ele me deu o dinheiro, eu completei e Mais comprei o ligeiro, 11 Pro comprou mais Max. barato, né? Exato. Não, ele pagou o preço que tinha valorizado Sim, o sim. telefone. Ele comprou pelo preço que eu paguei, mas enfim. Eu fui e comprei o 11 Pro Max. Então eu gastei aí, tipo assim, no estralar de dedos, coisa de... a moto eu paguei 8 mil na época, 8.500 na real, que eu tive que trocar os pneus. 8.500, o iPhone foi 6.300 Caramba. e eu era 14 mil. muito de ostentação. Eu Sim. comprava roupa da Brooksfield, tênis toda hora. Eu me lembro de um episódio, eu comprei 11 camisetas da Brooksfield. Caramba. Tipo, nem usei todas, eu nem sei onde foi parar as camisetas. Enfim, aí nessa fase eu parei de fazer isso. Aí eu comecei a competir com magrinho e tal, e eu comecei a juntar dinheiro. Aí eu falei assim, pô, eu tô trampando sozinho aqui, tô trabalhando sozinho, e eu sei que eu preciso expandir, criar realmente um negócio, porque até então o que existe é eu, não existe uma empresa, não Sim. existe nada. Aí eu comecei a ideia de criar a Na Barbearia, e a Na Barbearia veio porque o pessoal falava assim, ah, tô aqui no Na. Aí eu falei, no Na não, na Na Barbearia. Aí Caramba. juntou o útil ao agradável assim, a gente falou, "Vó, vai ficar Na Barbearia." E aí, é, eu comecei a juntar dinheiro, e aí tinha o Matheus, que é o Bolacha. Sim. Tinha o Mateuzinho, que é o meu amigo que a gente começou a vocês juntar fizeram. dinheiro nessa competição, e tinha o Bolacha. E era a época de pandemia, o Bolacha, ele era o meu, não vou dizer concorrente, mas a gente dividia o mesmo público. Entendi. Quando alguém não cortava comigo, cortava com ele. E quando alguém não cortava com ele, cortava comigo. E aí, Era no mesmo bairro ali. isso. Na realidade, ele era no canal 5, eu no Sim, canal um pouco 4, mais mas é distante. próximo, assim, coisa de 1 quilômetro. E aí, o que que aconteceu? Eu falei pro Bolacha assim, que ele trabalhava no. Ó, veja só. Eu trabalhava na garagem, tipo, só com uma luzinha pendurada, cadeira de bar, tipo. E o Bolacha, ele já Tinha uma trabalhava. estrutura já. Já tinha estrutura, que ele trabalhava no salão da tia dele. Então, pô, tinha ar-condicionado, Caramba. piso mó da hora, perto comercial. É. Enfim. Aí eu falei, Bolacha, fechou aí, vem pra cá, bora trabalhar junto. Eu tenho um projeto, que é criar na barbearia, a estrutura pra gente trabalhar. E aí eu falei assim, vem pra cá, tu não precisa ficar aqui. Mas se tu curtir, bora fechar junto e bora Sim. continuar aí. A gente firma daqui pra frente, tu me avisa se tu quiser. E aí a gente começou a trabalhar na garagem. E aí quando eu cheguei numa certa quantia assim, eu fiz um investimento. Sim. E a princípio eu tinha gastado dinheiro com a moto, com o telefone, essas coisas assim. Eu achei que seria muito menos. Aí eu fiz um investimento. Só que obra eu descobri que é muito mais. É. E aí faltou dinheiro. O Mateuzinho, que era esse meu amigo, ele me Sim. emprestou. Falei, eu te pago com juros aí. E aí fiz o primeiro modelo da barbearia. Entendi. Aí ficou trabalhando eu e o Bolacha. Sim. E aí, quando eu e o Bolacha começou a trabalhar, as coisas começaram a ficar um pouco mais profissionais. Porque a gente trabalhava de chinelo, qualquer roupa, Sim. às vezes sem camisa. Era uma zoeira, mas era uma zoeira por conta do público. Sim, as Porque, amizades. Já. considerando o público A, B e C, a gente trabalhava ali com o C. Mas o C não é a pessoa que não tem dinheiro. Por exemplo, ali pra gente era criançada. Que todos nós éramos jovens. Então a gente atendia pessoas jovens que estavam ali pela zoeira, Sim. entendeu? E eu falei assim, pô, isso aqui precisa mudar, isso e aquilo. Aí comecei a fazer umas alterações. Na época eu coloquei uma geladeira lá na barbearia, vendia cerveja, isso e aquilo. E aí era muita zoeira. Então a gente tava recebendo, só que eu falei, pô, realmente. Precisa mudar o ambiente, né? Realmente essa é a direção que a gente vai seguir. Aí eu falei, pô, preciso fazer umas mudanças. Só que o que acontece? A partir daí começou a faltar conhecimento. Porque até então, eu não conhecia, eu tinha me inspirado nas pessoas que eram próximas a mim, Sim. e não era porque eu me inspirava nelas que necessariamente elas estavam certas. Sim. Porque às vezes elas estavam erradas também, e foi o que aconteceu. Eu comecei a me inspirar em pessoas que não faziam certo, e eu falei, pô, comecei a fechar no vermelho, assim. Eu falei, cara, a conta não tá fechando aqui, porque eu tô trampando, tá entrando dinheiro, Sim. mas cadê o dinheiro? Aí eu falei, pô, preciso melhorar isso, isso e aquilo. Aí depois, com o tempo, veio o Caio, só que não deu certo, ele saiu. Aí depois entrou o Gustavo, que é o Gu. E aí, com o Gu, eu falei assim, pô, agora
eu sei o que eu preciso fazer. Daí eu tinha errado um monte de coisa, questão de comissionamento e Sim. tal, não fechava as contas. Aí eu falei, pô, eu errei, a culpa foi minha. Sim. Então eu vou segurar isso e vou seguir. Zerou, né? Passar a Tipo, régua. não, eu falei assim, não vou mudar nada, porque a culpa da comissão tá errada é minha e não Sim. são deles. Se eu fizesse essa alteração de diminuir comissões para eles, eu como barbeiro reconhecia que naquele momento prejudicaria, porque meio que não ia estar valorizando pensava. o quanto eles mereciam ser valorizados. Eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou diminuir meus gastos pessoais e eu mesmo, na Hilton, vou juntar o dinheiro e vou fazer as mudanças que eu preciso fazer. Sim. E eu fiquei juntando dinheiro durante um período assim de um ano, enfim. E aí eu juntei, tipo, coisa de uns 100 mil reais, enfim. E aí com esse dinheiro, eu recebi um convite de um outro barbeiro, que é o Beco, pra ir pra Belo Horizonte. Em cima da hora. Tem um cara lá, que é uma das minhas inspirações, que é o seu Elias. Ele fez um evento chamado Barber Day. Esse Barber Day são 3 dias, assim, de evento. Aí Uma vem imersão. uma imersão. E aí vem barbeiros de tudo quanto é lugar, palestrantes, sem ser da área da barbearia. Sim. Enfim, um monte de cara top, tá vendo? Aí eu fui pra esse evento, tava com uma grana. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi, tipo, os barbeiros chegando de Macan, X6, tipo, áudio, assim. Eu falei, caraca, tipo, O que tá errado, né? não é assim lá em Santos, sabe? E aí eu comecei a olhar as barbearias, por exemplo, a mais top daqui era mais simples de ir lá. Entendi. Como é uma metrópole, lá a exigência era muito grande. E eu comecei a ver que os caras lá eles investiam pesado nas barbearias. Eles colocam mais de 1 milhão, Sim. assim, fácil. Eu falei, caraca, tipo, É um outro mundo, é né? outro mundo. E, pô, vi coisa que eu não via em Santos. Saí da minha zona, fui lá e conheci coisas novas. E aí tinha uma oportunidade lá de um grupo chamado Code X. Que esse Code X é um grupo mentorado pelo seu Elias, só que dentro desse grupo tem os donos das maiores marcas de barbearia, assim. Eles estão lá, e na época, se não me falha a memória, era 25 mil reais para tu participar do grupo, Entendi. mais os custos de viagens, eventos, tu que tinha que arcar com isso. Sim. E na época lá ele falou assim, para quem quiser, vem aqui atrás do palco depois, por 15 mil no Pix, Caramba. tipo, faz parte do grupo e tal. Estratégia de venda. Aí eu falei, só que eu fui pro evento, eu fiquei encantado com o que estava Sim. sendo passado ali, só que eu fiquei mais encantado com a experiência, porque, pô, tava no auditório, tinha umas Tudo 1.500 novo, né? pessoas, pô, era tudo, eu ficava prestando atenção na música que tava tocando enquanto eles estavam falando, na entrada, na apresentação, tipo, todo o conteúdo, o pessoal do meu lado tudo encantado e de certa forma, como eu vim um pouco dessa parte de publicidade e Sim. tal, eu falava, pô, é tudo pensado, não tem nada aqui Não em tem. vão, à toa. Aí eu falei assim, pô, quer saber? Tipo, eu vou gastar esses 15 mil. Pra mim hoje representa muito, cara. Vai representar uma fatia muito grande do meu bolo. Aí, pô, eu vou entrar pra esse grupo. O que que eles vão falar? Tem que reformar isso, aquilo, Vai ter que ter mais investimento. tal. Aí eu falei, pô, mas eu não tenho essa grana. Também não tinha tanta movimentação com o banco e tal, porque o dinheiro que eu tinha juntado era assim na gaveta, então Sim. não tinha relacionamento com o banco. Eu falei, pô, tudo que eles vão me falar, tecnicamente foi o que eu já vi, mas eu vou estar tendo contato pessoal ali pra tirar essas dúvidas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar, vou aplicar o que eu aprendi aqui Sim. e bora ver o que vai vai acontecer. E aí eu acho que o evento foi em outubro. No evento mesmo, tem uma marca lá chamada Vandervelde. São umas cadeiras de barbearia muito top. Elas deitam assim. Da linha, Vandervelde é tipo a mais top. Sim. Uma das mais top. Tá no top 3, assim. Aí eu fechei com eles, falei, pô, já vou comprar 4 cadeiras. Só tinha 3 pessoas trabalhando, mas eu já falei, pô, Já vou querer 4 cadeiras. visionário já. Coloquei as cadeiras lá, eram tipo 6.800 reais cada uma. Comprei 4 cadeiras lá no evento mesmo. Só tratei depois, né, pra Sim. fazer o pagamento, enfim. Quando eu voltei, eu falei assim, poxa, eu vou trazer as cadeiras novas pra cá, só que a estrutura não condiz com as cadeiras, Sim. porque, pô, por mais que fosse arrumado, era tudo meio feinho. Então o chão não era tão arrumado, era meio bagunçado, questão de estratégia. Aí eu falei, pô, preciso mudar. Tem que mudar. Aí eu pensei assim, cara, o melhor momento pra eu mudar tudo, fazer alteração
no preço, tu reajustar tudo, é dezembro, ninguém vai ligar pra isso. Sim. O pessoal liga, mas pô, dezembro tá Mas todo mundo ali. precisa, né? Natal, lugar todo Natal, Ano cheio. Novo, lugar todo mundo, tudo cheio, o pessoal recebe o 13º, fica um pouco mais fácil de fazer essas mudanças. Falei, pô, vou fazer uma loucura aqui. Peguei, bolei a estratégia assim, mudei realmente tudo, repaginei tudo. A geladeira que tinha lá, vendi, falei, pô, o público é café. Comprei uma cafeteira Sim. top lá, uma Saeco lírica. Implantei a questão do sistema, porque eu comecei a olhar para o sistema com outros olhos, porque quando é pequeno, tu consegue ali Consegue controlar, né? controlar. Só que quando o negócio vai crescendo, tu não consegue mais ter esse controle. Sim. E o controle tá dentro do sistema. Então, Sim. pô, a recorrência dos clientes, Frequência. tipo, a frequência, O que você enfim, o que entrou de investimento, o que você precisa pagar. até essa tem que ter. parte do tráfego, assim, o que tu consegue converter, pô, teve tantos cliques, desses cliques, quantas pessoas vieram aqui na barbearia que são realmente Sim. novos clientes? Eu falei, pô, tudo isso eu preciso de um sistema, eu não tinha sistema, e nem sabia fazer. Aí comprei o Note, a gente implantou o sistema, e aí a gente começou. Foi novembro para dezembro. Em que Até ano? faz 1 ano e meio, foi 23. 2023, assim. E a gente fez essa mudança radical, mudou realmente tudo 100%. Ficou outra estrutura, móveis novos, enfim. Sim. A gente plantou o sistema. E aí, pelo que eu tinha de registro, assim, de faturamento, que era manualmente, a gente tinha faturado no máximo, assim, 12 mil reais. Assim, 12, 13, 14, 15. Podia, tipo, ter essas variações que eu não tinha Uma média, notado. né? Mas eu nunca tinha faturado tanta grana. Isso eu, o Bolacha e o Guto trabalhando. E aí, quando eu fiz essas mudanças em dezembro, a gente faturou, tipo, 34 mil. Triplicou quase. Eu falei assim, caraca, Era entendi o que precisa ser feito. Tipo, era isso. E aí que as coisas começaram a fluir. Em dezembro eu pensei que ia cair, se manteve, aí foi se mantendo. isso. E aí a gente começou porque no começo, essa questão de processos, quando elas não estão alinhadas, ainda fica meio bagunçado. Só que vai passando o tempo, os processos vão se alinhando. Aí os processos começaram a ficar redondinho. E, pô, os clientes começaram a vir, a recorrência começou a aumentar. Aquele público meio que a gente tinha, de certa forma, a gente tinha um pouco de bagunça no ambiente. Já foi se. Já foi acalmando e tal. Claro, tem a resenha que toda barbearia Sim. tem, porém de forma um pouco mais organizada. Eu falei, caraca, estamos caminhando da forma certa. E a gente foi evoluindo. Aí veio agora o Sorriso, que é o Kaique. Então tem mais um, aquela coisa das 4 preencheu. cadeiras foram preenchidas. E a gente foi crescendo. E com isso vem aquilo que a gente tinha conversado sobre tempo. Que aí, antes, pra mim, o problema, eu comecei tudo isso também pensando no número, porque quando eu tava assistindo os podcasts, na época que eu tava estudando, doente, eu ficava pensando assim, pô, eu quero ser milionário. Sim. Eu comecei tudo pelo dinheiro. Só que depois que eu, pô, botei o negócio pra rodar, entrei ali na prática, vi o negócio acontecendo, esse objetivo mudou, né? E não que, pô, fogo de palha. Ainda tem esse objetivo, mas a sua prioridade, né? As prioridades elas vão mudando, Sim. porque hoje, como empresa, tu vê que o futuro de muitas pessoas dependem da empresa. Exatamente. O meu futuro depende da empresa, o futuro Era mais do um Bolacha propósito, depende né? do Matheus, o futuro do Gu, o futuro do Kaique, o futuro do Caio, do Matheus, do outro Matheus, no caso, do Murilo, enfim, quem participa da Legal. empresa depende do crescimento da empresa. Então, se eu não tiver responsabilidade com isso, pô, tudo Leva vai por muita água gente. abaixo. E aí entra o ponto de, pô, transformação também. Porque, veja só, eu comecei ali, né? Pô, achava que tinha responsabilidade mais novo, passei por um episódio que eu fiquei doente, estudei, vi que eu não sabia de todas as coisas, aprendi muita coisa. E hoje eu prefiro o Nailton atual do que o Nailton do passado. Sim, lógico. E eu vejo que muitas pessoas que acabam participando do meu ciclo acabam se beneficiando desse Nailton Sim. do presente. É natural. E você tem que entender que hoje você está num ponto. Daqui 1, 2 anos, você vai estar em outro ponto. E isso é saudável. Você vê, pô, eu tava com uma percepção.
eu tinha uma responsabilidade, agora eu tenho outra. Porque você Sim. consegue mensurar que você tá evoluindo. É ruim quando Exatamente. você chegar e falar assim, pô, antes eu tinha mais responsabilidade. Antes eu conseguia fazer as coisas, agora eu não consigo. Aí é ruim. Então, quando você Exatamente. conseguir perceber isso, tá no caminho certo. E aí, vendo que, pô, eu, de certa forma, parando pra analisar, eu evoluiria sozinho, Sim. mas eu evolui muito mais com pessoas ao redor. Exatamente. E essas pessoas também estão evoluindo. Então, meio que a gente criou um ecossistema que um vai ajudando o outro. Sim. Se um evolui, o outro também É um evolui. ciclo Entendeu? virtuoso, né? Que a gente costuma falar. Exatamente. E com isso, entra uma série de outros pilares que eu nem sabia da existência. Questão de disciplina, Sim, de autocuidado com a saúde, a sobrecarga mental, sim. porque, poxa, É um estresse, assim né? eu resumindo isso tudo, parece até que foi meio que tranquilo. Né? É. Mas não, Só você eu, que pô, eu sentiu já uma caí pele. num burnout ferrado, assim, de ficar, pô, insônia, não conseguir dormir. Caramba. Tem horas que tu tem aqueles bloqueios de ideia, bloqueio Teve até mental. depressão mesmo, né? Uma fase pode ter sido. E sinceramente, eu não consigo te dizer se pode ser, Sim. posso ter tido ou não, É. porque Porque não procurou, às vezes, não o procurei psicólogo. um O psicólogo psicólogo. poderia falar. E até hoje, é um dos pontos que até a Maria me recomenda demais, essa questão de ir num psicólogo, entender Sim. um pouco da minha cabeça, porque eu sou um cara que eu tô o tempo todo pensando. Isso daqui eu já reconheci. Todo momento eu tô pensando, eu não consigo, sei lá, Acalmar, né? acalmar. Eu tô almoçando, eu tô pensando, eu tô anotando bloco de nota, eu tô assistindo um podcast. Até no momento de descanso, quando eu tô descansando, eu não consigo, tipo, ficar sem fazer nada. Sim. Eu quero fazer alguma coisa. Até a Maria fala, pô, toma cuidado com isso, pode se prejudicar, precisa Por um cuidar lado um é pouco. bom, né? Mas é o que eu falo, tudo é o equilíbrio. Sim, Por um lado é bom que vai fazer você estar sempre em movimento. Eu falo pra muita gente, né? Tudo é movimento, cara, na nossa vida. Tem gente que fala assim, eu quero estar tranquilo, eu quero aposentar, eu quero ficar de boa. Cara, se a sua linha naquele monitorzinho lá no hospital estiver reto, já era, você morreu, né? sim. Então sempre tem que estar em movimento, tem que ter os altos e baixos. Uma dica que eu daria, a gente não dá conselho porque cada conselho serve para uma pessoa, não vai servir para outra. Eu também, era difícil eu conseguir ficar parado e focar. Às vezes lendo um livro, a cabeça está em outra ideia, já pensando lá na frente. Eu comecei a meditar. E no começo eu achava isso ridículo, né? Pô, de meditação, coisa, né, vamos brincar, de viadinho e tal. Mas quando eu comecei a ler sobre o estoicismo, a gente até, né, já bateu um papo, você também tá lendo sobre, cara, começou a abrir, né, um outro leque de possibilidades e de reflexão. Fala, cara, se essa pessoa teve sucesso fazendo isso, quem sou eu para falar que ele tá errado? Sim. Eu posso tentar experimentar. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, eu parto para outra coisa. E realmente faz a diferença, cara. No começo eu não conseguia. Era 5 minutos que a mente ia, voltava. Aí daqui a pouco eu ia para meditação guiada. Aí, pô, essa eu gostei. Aí tentava fazer. Hoje é 15 minutos, 20, né? Hoje não vou falar hoje, porque com o Mateuzinho que nasceu, né? O bebê não tem como. Complicado. É A outro meditação foco. tem que ser com ele, Tem né? que ser com ele. É choro, é coliquinha, é mamar, é fazer dormir. Mas eu já tenho esse hábito, nessa rotina. Sim. E hoje eu sinto falta, né, de acordar cedo, 5 da manhã, ou 4 quando eu vou trabalhar, ou 3 e pouco, e dormir cedo, e ler, e meditar. Só que, não sei se você já tentou, se você já tá fazendo. Meditar eu nunca tentei. Então, tenta, cara. Começa com a guiada, joga no YouTube lá meditação guiada, depois eu até te passo alguns canais legais, e tentar acalmar a mente. E não precisa fazer isso, digamos, frequentemente. Fez um dia, no outro dia não conseguiu, faz no outro dia, e você mesmo vai ver o tempo, né, se vai dar resultado ou não. Porque tem coisas que funcionam para algumas pessoas, isso até é uma discussão, né, na minha equipe de trabalho, ou até mesmo na família. Mas fulano de tal fez isso e eu não consigo. Cada um tem seu tempo, cada um funciona com uma coisa. Se a gente falar de ciclo circadiano, que é as 8 horas de sono, 7 horas, segundo, né, o que dizem, o Elon Musk dorme 4 horas por dia. Então, se for analisar fisicamente, mentalmente, ele devia estar doente, né, devia estar esgotado, não conseguir pensar, não conseguir produzir. Só que o cara produz absurdamente e ele é assim. Então não tem como falar para um cara desse, cara, você tem que dormir 8 horas. Ele dorme 4 e para ele tá tudo bem. Tem gente que não consegue dormir às 8 e fica mal. Para ele vai ter que ser 9 horas.
Então, cada um vai ter que fazer esse ajuste e ver o que se adapta. O que eu não consigo admitir é as pessoas nem tentarem, cara. E, cara, eu até converso isso muito com o pessoal, questão de tu ir testando o que funciona e o que não funciona. Sim. Tem um amigo meu que é o Vitor. Ele é um cara ali muito centrado e uma rotina. Ele tem até um programa que é rotina blindada. Caramba. E eu comecei a praticar isso, que é criar uma rotina. Antes a minha vida era toda bagunçada. Nossa. Eu não tinha uma rotina. Hoje eu procuro ter essa rotina. Nem sempre tu vai conseguir Sim. cumprir a rotina. E tá tudo Porém, bem, né? tu consegue fazer o jogo de inverter, entendeu? Sim. Tipo, pô, eu tinha que fazer isso tal horário, aí tu inverte e sempre dá certo pra mim. Por exemplo, questão de treino, alimentação, juntar isso com o trabalho, porque tem vezes que eu trabalho 14, 16 horas, eu tô esgotado. Caramba. Mas mesmo assim, questão de disciplina, e eu sei que faz parte da minha rotina, eu vou treinar. Sim. E aí eu treino, vem as coisas brilhantes, assim. Exatamente, as ideias, né? E hoje, por exemplo, comecei também lá o canal no YouTube, até alguns projetos que eu tenho, estamos na fase de expansão aí Sim. também. Eu falei assim, pô, pra incluir isso no meu tempo, como é que eu vou fazer? Aí eu criei o hobby de, eu faço o cardio lá e vou resolvendo as coisas. Sim. Tipo, vou pra bike e fico lá editando o que eu tenho que editar, escrevendo o que eu tenho que Tá editar, fazendo exercício organizando. e também. E eu falo isso, até eu converso muito com a Maria, que eu funciono desse jeito. Eu tenho que ter uma rotina. Eu não posso Maria, sair pra quem não sabe, é a namorada minha namorada, dele. isso. Abraço, Maria. Um abraço também, Maria. Um beijo, te amo, viu? Então, eu sempre converso com ela que eu tenho a minha rotina. Se eu saio da rotina até voltar de novo, demora. E eu já provei a minha vida sem rotina. Não funciona muito bem. Funciona. E hoje eu comecei a cuidar até dessa parte de alimentação, porque isso influencia diretamente. Pô, o que você come, Sim. é, Falam que o que você é o que você você faz. come, né? Exatamente. Eu me sentia esgotado, assim. Eu fui no nutricionista, minhas vitaminas estavam todas baixas. Eu achava que eu comia certo, aí, pô, eu ajustei isso, minha vida já melhorou. Sim. As ideias que estavam bloqueadas voltaram. Vai liberando, Claro, né? tem essa parte psicológica também, Sim. né? Mas, enfim, uma coisa influencia a outra. Sim. Também tem um dos meus problemas que eu tava enfrentando aí, essa questão de rede social. Hoje eu trabalho usando as redes sociais também, tenho as minhas páginas também, tem as minhas páginas lá, né? Só que eu tava consumindo muito conteúdo, Entendi. tipo Reels, essas coisas Sim. assim. Externo, né? E aí poxa, vendo sobre uma dopamina que a gente não precisa, Sim. sabe? E que de certa forma atrapalha muito. E pra sair disso é muito difícil. Difícil. Tipo, e pra sair disso, o que funciona é tu ter realmente essa rotina blindada, essa disciplina. E eu comecei a tentar. Então hoje eu diminui muito essa questão de consumo de certos conteúdos na Sim. internet. Eu tenho no meu celular limitado, eu consigo mexer durante 1h30 nas redes sociais. Entendi. Bloqueou, já era. Eu usa não mais. vejo, eu não vejo mais, tipo, e ponto, e acabou. E, tipo, eu vejo que tudo depende disso. Eu acho que hoje caiu a ficha pra mim que tudo depende de mim, sabe? Tudo que for acontecer daqui pra frente é responsabilidade minha. Exatamente. Por mais Autoresponsabilidade, né? por mais que a minha mente tente delegar ou alguém fale que não é culpa minha, tecnicamente é. Sim. Tipo, então, poxa, se eu escolher ir pelo caminho X, determinado resultado. Se eu escolher ir pelo caminho Y, outro resultado. Sim. E isso cabe exclusivamente a nós, sabe? A gente decide o que vai fazer e o que não vai fazer. Tipo, a opção de treinar ou não ir treinar é minha. A opção de Sim. comer e não comer é minha. A opção de trabalhar e não trabalhar é minha. A opção de testar coisas novas, ter coragem, impulso pra, tipo, fazer a expansão é minha. Então, tipo, Isso que Mas, diferencia, né? Porque se fosse fácil, todo mundo ia fazer. Né? exatamente. É difícil o sacrifício. Até aproveitando esse gancho, eu vi um corte do David Goggins, que é o Eu tô lendo o livro tarô, dele. né? Nada pode me ferir. Isso. E ele fala lá num podcast, o cara pergunta, mas aí, quando a pessoa fala pra você que tá chovendo, aí o David fala, continua. Que tá muito frio, que não consegue acordar cedo. Vai, continua. E o cara vai falando um monte de obstáculo. Ele fala, por isso que eu tô à frente de todas essas pessoas. Todos esses obstáculos que elas têm, eu também tenho. Só que eu vou, enfrento e faço. Outra coisa que eu ia te falar, esses tempos agora eu fui no Legendários, né? Sim. E aí, lá eu
eu provei de uma experiência que eu nunca tinha provado antes. Questão de teste de fé, enfim. E aí, o que acontece? Tem coisas, eu sou um cara... Pra mim, Deus é o centro. Tudo que eu faço, eu acho que é... Não, tudo que eu faço é permissão de Deus, pra mim. Então, todos os dias, nas minhas orações, peço direcionamento, que Deus me dê... a parte da espiritualidade. Exatamente. Tudo pra mim é assim, Senhor, que o Senhor me dê direcionamento, me dê sabedoria pra fazer as melhores decisões, e se for da sua vontade, que aconteça. Tanto pro meu bem, quanto, enfim, eu sei que tudo é pro meu bem, né? Mas eu sempre As coisas negativas que acontecem. exatamente. A gente por que tem aconteceu isso? por exemplo, na época da tuberculose, eu falei, pô, eu falava, pô, é uma doença de cadeia. Na época eu ficava pensando, como é que eu peguei isso? Não conheço ninguém que pegou, enfim. Mas parando pra analisar, hoje te motivou. foi uma das melhores coisas que aconteceu, entendeu? Verdade. Tipo, porque mudou Depois que a gente vai entender. o jogo. E aí, no Legendários lá, a graça é não falar o que acontece. Então, cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Eu tive a minha, você vai ter a sua. Cada um tem uma experiência diferente. Mas lá, eles te fazem provar da fé no esgotamento total de energia. Porque ali Sono, né? é sono, são 3 dias na mata, acampando Fome. ali, fome. Frio. E frio. Tem uma parte lá que isso daí saiu no vídeo, então eu vou contar. Mas a gente tá... Durante os percursos, tem horas que para e é ministrada uma palavra. E o próximo desafio é com base nessa palavra. E a gente tava lá, tinha uma montanha. Aí foi ministrada uma palavra sobre coragem, isso e aquilo. E a gente subiu a montanha e lá tinha o salto da fé. E aí no salto da fé era tipo um negócio gigante, tu tinha que pular pro rio, nadar pra margem, enfim. E aí, meio que todo mundo tá lá e os homens se preparam pra pular, que é um evento só pra homens, né, e tal. Aí se preparam pra pular e tinha um cara lá chorando demais. Pô, não consegui, travado, com medo. E pra mim, era algo super tranquilo. Eu falei, pô, tô ali, vou pular, vou nadar, acabou. Desafio, tava ali cansado, isso e aquilo, mas eu falei, pô, se acontecer alguma coisa, vão me resgatar, tipo. E esse cara tava lá travado, chorando pra caramba. E aí, enfim, todo mundo apoiando, e lá tem um dilema que é assim, família não abandona a família, se um desistir, todos desistem. E ponto. E aí a gente começou lá, o pessoal incentivando e tal, e ele foi e pulou. E depois ele veio contar por que ele não tava conseguindo pular, porque uns tempos antes o filho dele tinha morrido afogado do lado dele, não conseguiu... Era um trauma dele, né? Então é um trauma dele. Então cada um enfrenta os desafios, tipo, da maneira que consegue, da maneira que pode. Cada um tem o seu próprio desafio, cada um tem a sua própria experiência. Não tem conselho que funciona pra mim, não vai funcionar pra você. Tem conselho que funciona pra ambos. Então, tipo, hoje eu, tipo, entendo dessa forma. E muita coisa que eu provei na montanha, por exemplo, pô, 31 quilômetros caminhados subindo montanha. Hoje, sei lá, antes eu reclamava, pô, vou até o mercado. Eu falo, pô, eu já caminhei 31 quilômetros, tipo, subindo, uma subida. Eu não vou até o mercado? Essa questão de corrida também, pô, às vezes eu tô querendo parar, eu falo, pô, eu vou parar por quê? Essa questão de... Isso que você tá falando, né, é que a gente não vulgarmente fala que é um paisano, né, que não é militar. Então nós no meio militar, tem alguns cursos, né, que também tem essas experiências, né, não desfazendo do legendário jamais, só que são 3 dias. Então um exemplo do ATESP, que é para quem quer, né, fazer o curso do GAT, que é o ATESP, Ações Táticas Especiais, ou o curso do COI, que é o Comandos, entre outros cursos. Então, de 30, 40, 3 meses passando por essas dificuldades, né? Sem dormir, sem comer, frio, exercício físico. Tudo bem que é um pouco diferente, porque lá a gente não tem, né, no Legendários, não tem como saber se a pessoa está preparada fisicamente ou não. E num curso desse, ele já passou por um teste físico e ele estaria apto a terminar o curso. Só que aí entra a parte psicológica. Pô, eu tô lendo já leu um livro chamado Garra? Não. Fala exatamente sobre isso. Eu não lembro exatamente qual a sigla, tipo, enfim. Sim, o que significa? Mas lá tem como se fosse o exército. Sim. Que os caras são os mais tops, assim, dos Estados Unidos. E aí tem a prova, teste de aptidão física, enfim. Aí os mais inteligentes lá, os que
passam bem na prova, passam na prova. Aí tem o teste físico. Aí a grande maioria passa. Só que eles têm um teste lá, que aí eles têm um teste que é tipo assim, eles sabem quem vai desistir e quem não vai desistir antes de começar. Tem quase 100% de precisão Entendi. esse teste. E no teste, no final do curso, é isso. Não explica lá direitinho, são, se não me engano, 60 dias, só que uma rotina exaustiva, sem parar. Então eles acordam no horário X, fazem Y até o final do dia, Sim. dormem e no outro dia a mesma coisa. Durante 60 dias, não Sim. existe sábado e domingo, final de semana. Direto. E um monte de gente desiste. Tipo, os que foram melhores na prova inicial desistem. Os que Sim. E aí fica o que na mente já tem a pretensão a nunca desistir. Entendi. Então eles têm na prova, enfim, eles fazem. Cientificamente eles têm essa estatística. Tem a estatística lá as pessoas que pensam da seguinte forma: independente de qualquer coisa, eu nunca vou desistir. Sim. Tipo, às vezes eles não são os melhores intelectualmente falando, ou até fisicamente falando, mas eles nunca desistem. E isso que faz eles passarem no curso. Isso que eu tô querendo dizer, né? Você viu essa parte, é o quê? Não adianta o cara ser um triatleta e falar que vai participar de um evento desse e vai se dar bem. Porque existem outros fatores. Então, quando eu falei pra você da questão do equilíbrio, não adianta sua mente estar trabalhando sempre, você fala, pô, isso daqui é bom, vai fazer, né? Eu tá sempre pensando lá na frente, tá trabalhando, não ficar desmotivado, só que de repente você tá perdendo em outro lado, né? Que vai fazer essa diferença. Então, no curso do ATESP, cara, são várias privações, né? E tem uma prova também que é da altura. Uhum. Aí você fala, caramba, o cara faz aquilo, é bom, só que tem medo de altura. Então, a gente para e reflete, o que faz esse bloqueio no cara? Né? E acontece. Tem gente que salta da plataforma, 10 metros, aí tem o salto da aeronave, que é do helicóptero na água. Tem gente que tem a dificuldade no frio, então vai ter hipotermia. Então, cada um tem uma dificuldade. E lá só tem uma diferença. No que você fez se um desistir, todos desistem. A gente lá tentava fazer um pouco diferente, quer dizer, é a mentalidade, porque é uma tropa que precisa estar sempre unida. Se um cara quer desistir, a gente não vai fazer esse cara desistir, a gente vai trazer ele pra gente. Uhum. Então os instrutores até fazem, né, alguns testes lá para existir realmente a briga entre um e outro. Uhum. Ó, o cara tá fudendo vocês no turno, desculpem um palavrão aí. Se ele sair, vocês vão comer hoje bem. Fica fazendo alguns testes desse tipo, né? Então, o que é a ideia? Cara, se o cara tá mal, vamos trazer ele pra gente. Então, se a gente trazer essa realidade, como você falou, o teu ciclo de amigos, ali fez um ecossistema de crescimento. Só que não vai ter um momento que um deles pode não estar bem. Sim. Aí, se você não tiver um pensamento, né, equilibrado, reflexivo, você vai falar, vamos tirar ele, que ele tá fazendo a gente afundar, e vamos colocar outro lugar. Porra, só que o que o cara já passou, a experiência que ele tem, vamos tentar trazer ele pra gente. Né? Aí vai entrar a parte espiritual, que a gente fala, né, de amor ao próximo, ou de propósito de ajudar ao próximo, isso faz toda a diferença. E essa questão de um ajudar ao outro, de certa forma, hoje com a equipe falando, por exemplo, o Bolacha, o Gu, o Sorriso, o Caio, enfim, todas as pessoas que estão no meu ciclo, o Matheus, todos eles, tem vezes que eu tô ensinando eles. Porém, eles estão me ensinando. Sim, pô. E assim, e é vice-versa. Sim. Tipo, inconscientemente tá um ajudando o outro ali, sem perceber. Tem instrutor, né, professor, eu dou aula em algumas matérias, inclusive aula de tiro. Toda aula a gente aprende, cara. Então, existem várias frases que dizem, né? A pessoa, o ser humano que acha que sabe tudo, ele nunca vai aprender, né, mais nada. Então, toda aula a gente aprende alguma coisa. E eu gosto de dar aula por isso. Eu tô ali tentando passar um conhecimento, só que a gente sempre absorve algo. E isso vai fazendo todo mundo evoluir, né? Você falou bastante da tua vida, da tua experiência de vida, né? Do teu histórico anterior, o que levou você a chegar, né, a ter o start da mudança, que foi algo negativo, né, como a tuberculose. Mas depois eu vi que era positivo. Né? Às vezes é o tempo que vai mostrar isso. E hoje você tá num patamar. Eu sei que não é o que você espera ainda lá na frente como objetivo, mas tá caminhando, tá nesse processo.
quais são os passos agora que você vai tomar e o que você orienta, né, para o pessoal que já tem o seu trabalho, o seu empreendimento, para focar na frente, de visão. Qual é o seu propósito a ser realizado ainda? Olha, hoje eu tenho vários objetivos. É que eles são divididos em pessoais e profissionais. Como pessoal, eu tenho foco família, sabe? Então hoje eu penso muito em construir uma família ali estruturada, questão de atenção para minha família. Sim, o tempo, né, Futuramente, que eu até precisa. converso com a Maria, a gente pretende ter filhos, morar juntos, enfim. E isso tem sido importante para mim, acho que é uma das minhas maiores prioridades, que é tentar gerir o meu tempo para que quando eu Chegar nesse chegar nesse ponto. nível de estar ali junto com a Maria, com os nossos filhos futuramente, eu ter tempo para eles, porque eu sei o quão ruim é ser um. Tem muitas pessoas que têm pai presente, só que Fisicamente, às vezes, só, fisicamente mas, né, só, exatamente. Eu o quero. carinho, né, a atenção Eu real. quero poder participar da vida da minha família, não só dos filhos, mas dali com a esposa, fazer viagem. Então, esse daqui é um dos meus focos. Outro ponto também é a questão de autoconhecimento. Como eu te falei, antes eu achava que sabia tudo, eu vi que eu não sabia nada. E hoje, por muitas vezes, eu posso até me enganar, sabendo que eu sei, muitas vezes, as coisas que eu tenho que fazer, o caminho que eu devo seguir. Só que não, eu ainda tenho muita coisa para Sim. aprender. Então, eu É tenho a humildade, né, de saber que... exatamente. Sempre eu gosto de fazer o exercício. Onde eu estava, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar. Sim, De certa forma, ninguém, como eu posso dizer, consegue prever o que vai acontecer, mas consegue ver mais ou menos o caminho que sim. você Você tem que pode seguir. traçar uma estratégia. Exatamente. Então, sei lá, se no futuro eu quero morar em determinado lugar, ter uma família de determinada forma, fazer tal coisa, existe um caminho que eu devo seguir. Possa ser que no meio desse caminho você tenha distrações, Sim, mas se você tiver um foco, você vai estar sempre no caminho sim. certo. Então, meu objetivo principal hoje, em termos de negócio, expansão da barbearia, aumentar a equipe, de certa forma, fazendo essa expansão, eu consigo fazer com que todos evoluam. Sim. Então, tipo, consigo melhorar a qualidade de vida de todo Ajudar mundo mais que está no pessoas, dando mais ecossistema. empregos, né? Muito provavelmente a gente vai conhecer mais pessoas, Sim. a gente vai Um conseguir, network maior. exatamente, vai conseguir ajudar mais pessoas. Com esses objetivos, eu vou aprender muita coisa, que eu acho que isso que é o que me motiva. Eu sei que eu sei que não sei de tudo e sei que posso aprender muito Sim, mais, entendeu? Então, o conhecimento que eu vou aprender me motiva, sim. sabe? O próximo passo me Eu motiva. curti o processo, né? Aproveitar o processo. E basicamente é isso, tipo, hoje eu priorizo muito mais a minha saúde, a família, o Sim. trabalho. Tipo, não gosto de ficar invertendo. Tem vezes que tu dá um pouco mais de tempo pro trabalho, acaba deixando a Sim. família de lado. Porém, a saúde de lado, muitas das vezes. Mas é questão de manter esse equilíbrio, Equilíbrio, sabe? é. Então, os objetivos são esse: é caminhar sempre pelo certo, visando um objetivo que eu tenho no futuro de Sim, ter essa liberdade financeira, sim. geográfica, tempo para minha família e fazer com que todos do ecossistema evoluam juntos, É. né? Um Um time, né? ajudando, exatamente. Boa. E, Nailton, a gente tá chegando aqui no finalzinho, né? Pra gente finalizar, dois assuntos só. Quanto à espiritualidade de Deus. Você falou, né, que tem ele como centro, né, da sua vida, nas orações de pedir para ele. Você acha que, em porcentagem, vamos tentar, eu sei que é difícil mensurar porque cada pessoa tem um ponto. Quando a gente fala de parte física, mental e espiritual, você mensura qual porcentagem que o foco tem que ser maior? Cara, hoje eu reconheço que física, mental e espiritual. O mental, a parte física, eu acho que é uns 30%. O mental é uns 20% e 50% para mim é espiritual, Sim, porque a parte mental, ela responde muitas vezes a espiritual, porque tu tá aqui, às vezes tua mente tá fechada, aí tu busca alguma saída,
tal. E muitas das vezes eu Isso aí entendo é o isso. caminho errado, né? Exatamente. Só que como eu tenho ali Deus como centro, eu tenho isso muito forte pra mim, eu falo assim, pô, se eu tô passando por isso hoje, é porque Deus tem alguma coisa Você a me ensinar. aceita. E, por exemplo, eu tenho Deus muito forte na minha vida. Só que eu não sou tão frequente, por exemplo, na igreja. Sim, Só que ao mesmo tempo eu penso assim, com mais distante você está de Deus, mais próximo você está dele. sim, Porque, tecnicamente, tu tende a procurar essa parte espiritual quando tu tá na merda. sim, sim. Então, eu sempre procuro manter essa parte. Então, pô, 50% hoje pra mim é espiritualidade, porque eu tô ali focado. 20% é o mental. Não, 30% é o mental e 20%, assim, a parte física. Porque a Boa. parte física responde a todo o resto. Sim. Eu fiz essa pergunta, né, porque muitas pessoas acham que a parte espiritual é a mínima, né? Quando você fala de pessoas que vão à igreja frequentemente, só que ela não age como, né, deveria ser, como exemplo de Jesus Cristo. E eu tô tentando trazer Ah, essa mentalidade para as pessoas, né, da espiritualidade. sim. Por quê? Eu costumo sempre falar, eu tento toda vez, em todos os meus programas, falar uma frase, que é: palavras convencem, exemplos arrastam. Por quê? Eu já passei por muita situação também de errar, de estar colhendo ainda o fruto desses erros, só que a partir do momento que a gente reconhece e para com as atitudes erradas, uma hora, se eu estou plantando coisas boas, a tendência é eu colher coisas boas. Não que eu Sim. esteja fazendo isso agora, querendo algo lá na frente. Eu quero mais zerar e ajudar o próximo. Teve uma época que eu treinava todos os dias, né? Não vou falar que estava melhor fisicamente do que hoje, mas eu frequentava mais academia, tinha mais disposição de atividade, até mesmo pela idade às vezes, né? E financeiramente eu também já tive num ponto alto, né, digamos assim. Por ser militar, a gente tem um teto, um X. Eu tinha uma renda mensal 2 vezes maior do que o meu salário na PM, Aham. empreendendo em outras coisas. Só que nada disso me deixava 100%. Como eu falei, às vezes sentia um Tá sempre vazio, buscando né? alguma Buscando coisa. algo, e você fazia E coisas aí entra erradas. a questão do propósito, né? Exatamente. Tipo, pô, a depender do teu propósito, tu consegue ver se tá no caminho, se tá no caminho. Exatamente. Porque eu acho que eu nunca tô contente com nada. E eu acho que o resto da vida vai ser assim. É, Por exemplo, no começo eu queria determinado celular, eu fui comprei o celular, é. não mudou. Sim, Tipo, sim. hoje eu consigo controlar um pouco mais isso, mas sempre a gente tá querendo as coisas que a gente não tem. Então, questão de controlar isso. E outra coisa que eu gosto de não me apegar. A sua vida é a sua vida, a minha vida é a minha vida. Sim. Por mais que eu me inspire em você, Cada eu não um tem o seu posso tempo. viver a sua vida. Exatamente. Cada um tem o seu tempo, você fez coisas, eu vou fazer coisas, e o que funciona pra mim não funciona pra você. Às vezes, por exemplo, eu falei aqui, eu tenho a minha rotina, eu estudo, eu treino, eu trabalho, eu tenho o meu tempo, meu lazer com a minha família, enfim. Isso é o que funciona pra mim. Não necessariamente vai funcionar pra Sim. você. Então é realmente testar. Então, poxa, tu vai fazer o teu teste, ele vai fazer o teste dele, Você fala, eu fiz o a gente tá meu. falando aqui, né? O caminho do sucesso, a gente tem como saber de acordo com a experiência de outras pessoas. Porém, cada um tem o seu caminho, né? Não é porque a pessoa seguiu pelo lado financeiro de investimento em ações que vai dar certo para um. Exatamente. O outro, açaí, tem açaí Outra que coisa, estoura. essa questão de empreender. Você falou do teto. Tecnicamente, essa é a média. Todo mundo tem um teto na Sim. cabeça. Cabe a ela furar esse teto ou não. Sim. Então, Sim. tipo, questão de se arriscar. Eu gosto de pensar assim, só se vive uma vez, mas também não posso pensar isso pra tudo, né? Porque tecnicamente tu ia gastar todo o teu Exatamente. dinheiro, todo o teu tempo, enfim. Então, tipo, é questão de testando aos poucos, ganhando conhecimento. Muita coisa que tu quer fazer, tu precisa testar antes. Sim. Então, essa questão de validação, por exemplo, eu tenho o meu emprego, eu não vou sair empreendendo, eu vou estudar sobre alguma coisa, começar aos poucos, por exemplo, igual eu. O meu teste foi cortar cabelo de graça. Sim. Então, eu fiquei durante tanto tempo cortando cabelo de graça, falei, pô, realmente é isso. Quando eu comecei a cobrar, eu falei, Tinha pô, experiência, né? não é sobre só cortar cabelo. É sobre, tipo, criar uma empresa. Como é que cria uma empresa? Comecei a estudar. Não foi, eu vou, tipo,
tô aqui cortando o cabelo, vou criar uma empresa no outro dia. Não, Teve um processo. teve um processo. Então, tipo, eu aprendi coisas que eu não sabia. Sim. Por exemplo, ter uma família futuramente, construir a minha própria família. Sim. Eu não sei como faz isso. Eu preciso aprender a fazer isso. Exatamente. Então, tipo, é questão de processo. Sempre fazer essa. Todos os dias eu reafirmo pra mim. Onde eu estava, onde eu estou, onde eu quero chegar. Sim. Sim. Onde eu estava, onde eu estou, onde eu quero chegar. Pô, Boa. o que eu aprendi? Para terminar a parte espiritual que eu falo, é difícil você ler ou escutar alguém falando sobre gratidão, né? Ah, tem que ser grato, tem que ser grato. Só que a pessoa às vezes não tá com um emprego bom, ou não tem uma condição, ou tá passando uma dificuldade. Eu faço um exercício comigo, eu tento ver pessoas que têm algum problema, uma dificuldade maior que a minha, né? Sim. Exemplos, pô, tem muita gente que não enxerga, ou que não tem alguma deficiência e não anda, né? Ou tem um parente passando por alguma situação. Cara, tenta enxergar isso, né? E você acordar todos os dias, respirar sem dificuldade. Você sabe como era difícil você caminhar, como você falou, 1 quilômetro e tá com dificuldade de respirar. E hoje a gente consegue respirar tranquilamente. Tudo isso a gente tem que parar, pensar, refletir no momento presente e agradecer. E isso vai gerar um ciclo, né? Aí a gente vai entrar na questão da lei da atração, da vibração, da positividade, de atrair coisas do mesmo. Pô, eu fui num Da evento. positividade. Eu fui num evento chamado Metanoia. Já ouviu falar sobre metanoia? Já. Por exemplo, tu vai caminhar. Daí, tecnicamente, é impossível tu achar uma maleta com 100 mil. Sim. Só que às vezes tua metanoia é tão grande, tu fala assim, pô, eu quero achar 100 mil, eu quero 100 mil, eu quero 100 mil, que é capaz de tu andar e achar essa maleta de 100 mil. A lei da atração, né? Beleza. Ô, Nailton, então, está chegando no final do episódio, o Di já tá ali com sono, cansado, quer ir pra casa, e eu gosto sempre de deixar o convidado falar uma mensagem, né? É aquela mensagem que toda a população ouviria, né, em todos os outdoors, ia chegar no WhatsApp, aqui no Instagram. Pode ser uma mensagem curta, pode ser uma reflexão. Tranquilo, aí vai de você. Manda essa mensagem aí pro pessoal que tá nos assistindo. Eu olho pra cá agora, Isso, né? aquela câmera ali. Tá. A minha mensagem é: evoluir é extremamente desconfortável. Não pense que evoluir é gostoso ou algo do tipo. Evoluir é totalmente desconfortável. Muitas das vezes tu tá evoluindo, mas tu tá numa situação ali que as coisas não vão pra frente, não muda nada. Tu vai estar num bloqueio mental tremendo, passando por situações que só tu sabe, tu não consegue nem falar o que é, mas às vezes tu tá evoluindo. Nem todo mal que vem é realmente para o mal, há males que vêm para o bem, então tem que sempre estar prestando atenção nisso. Sempre faça essas reflexões, onde estou hoje, onde estava, onde estou hoje e onde eu quero chegar. Seja grato. Essa questão de fé, para mim, é muito importante, independente do que aconteça. Eu agradeço a Deus. Tudo na minha vida acontece por meio dele, Sim. por missão dele. Sou grato também à minha família. Quero honrar eles para sempre. Meu pai, minha mãe, minha namorada, toda a minha família, todos os meus familiares, amigos. Tenho uma gratidão imensa por eles. Admiração também. Cada um tem uma admiração diferente. Eu admiro meus pais por algo, minha namorada por algo, meus amigos por algo, meus familiares. Cada um eu tenho uma admiração diferente. E é isso, seja grato. Não acho que evoluir é fácil, evoluir é extremamente desconfortável. Para toda evolução, há um preço a ser pago. E muitas das vezes muitas vezes você quer evoluir, mas nem sabe que pode evoluir. Então busque conhecimento. O conhecimento é o que vai te fazer mudar realmente. Primeiro a nossa cabeça muda e depois todo o restante muda. Não é inverso, não é todo... Claro, a ambiência tem seus impactos, mas primeiro você vai mudar mentalmente. Tem coisa que você almeja hoje que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos. Então é demorado, é um processo demorado, mas se mantenha firme no caminho. Disciplina, foco, e é isso, né? persistência. É aquele mudar o interior que o seu exterior automaticamente muda. Exatamente. Né? Boa. E o interior importa muito. E eu só vim dar valor agora. Mas é tudo no seu tempo. Muitas tentativas e erros. Exatamente. Bom, Nailton, você tá bebendo aí água na caneca do Força e Honra, um presente nosso aí pro convidado. Força e Honra Podcast. Tranquilo? Boa. Obrigado. Sabia que o Caio ia vir aí.
pra gente tentar providenciar uma pra ele aí também. Opa, É o- eu bebo desse lado, tu bebe desse. Boa. Cara, aí veio bater umas fotos aí, fazer o Ô, trabalho. o Caio, inclusive, Pra gente deixar um lá ótimo na profissional. descrição os contatos também. Tranquilo? Quem quiser aí Responsável contratar. pelas minhas mídias. Aí sim. Depois entrem lá, vou deixar do Nailton também, tá? Di, obrigado mais uma vez. Amigos da cultura, a todos vocês que estão nos assistindo, meu muito obrigado. Pedir, né? Carinhosamente que continuem compartilhando, seguindo, comentando. Isso daí ajuda bastante o canal a engajar. E sigam, se inscrevam, né? Quem puder, faça o cadastro lá no Apoia-se. Dúvidas, pode me chamar no pessoal, a gente vai batendo um papo. Dicas de convidados, também estamos abertos. Isso aqui é um canal para levar uma informação, tá? Uma boa informação, uma boa mensagem, tentando sempre buscar a evolução pessoal. Meu muito obrigado também aos nossos apoiadores, os patrocinadores que aparecem aqui no telão atrás. Obrigado à minha esposa que sempre me acompanha, né? Me apoia aí nas dificuldades, nas alegrias. E um beijo ao meu bebezinho Matheus, que tá lá. E tô com saudade, não vejo a hora de chegar em casa para dar um cheiro naquela bochecha. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus, que Deus nos Posso deixar abençoe. uma mensagem aqui também? Pode, manda. Opa, queria agradecer a todos os amigos, familiares, toda a minha família, a Maria Clara em especial também, meus pais. E em breve também quero ter um babyzinho também. Aí sim, aí desse Maria, jeito. se prepara, Aí, hein? aquele jeito, né? Então é isso aí, eu quero Boa. agradecer a todos aí. É. Também obrigado pelo convite, Imagina. agradecer você, é meu primeiro podcast, obrigado pela moral aí. Nossa, que E um isso. dia, quem sabe, eu tenho o meu também, te convido. Aí, tá vendo? É uma troca aqui. Beleza. Pessoal, obrigado. Até o próximo episódio. Força e honra.